A você, aluno do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, é uma alegria muito grande estar com você nesse momento. Sobretudo com você, aluno da Extensão Universitária de Vulnerabilidade Juvenis. Meu nome é Ronald Oliveira e sou salesiano de Dom Bosco e nós vamos continuar falando sobre as questões familiares, não é? O tema da nossa aula de hoje é a questão da família e como ela se desenvolve junto com os seus integrantes. Família não é forma. Cada um possui a sua própria família, com os seus dilemas próprios, com as suas questões próprias, com a sua história própria. E tudo isso influi no percurso do desenvolvimento do indivíduo, seja ele da criança, seja ele do jovem, seja ele também do adulto. Agora, no curso da vida de seus integrantes, a família sofre transformações em sua organização. E aí, compreender essas transformações vai nos ajudar a reconhecer, vai nos ajudar também a acompanhar, por exemplo, no nosso caso da nossa extensão, os nossos jovens que estão vulneráveis. Compreender a sua família significa compreender também o percurso de onde ele vem, quem ele é nesse momento, e entender as possibilidades de onde ele pode chegar. E aí nós fazemos com melhor eficácia uma intervenção. Percebam que cada família realiza mudanças normativas e mudanças que não são normativas. Primeiro vamos falar das mudanças não normativas. As mudanças que não são normais são, por um exemplo, o desemprego de um pai, né? A saúde, a perca de saúde de um membro da família de forma assim repentina, né? Eu trago mais algum exemplo aqui: a ocorrência do divórcio, uma crise financeira, o desemprego, né? Mas a mudança de cidade de forma rápida, uma pessoa que é vítima de violência dentro da família, e que isso é muito mais comum dentro de uma família periférica, mais do que nós imaginamos, mas ela entra num percurso não normativo. Por quê? Ela entra num percurso não normativo porque não é comum a todas as famílias. Mas é uma atenção especial para quem trabalha com a questão da vulnerabilidade, estar atento à questão dos abusos sexuais, das violências domésticas. Isso se equaliza nesse processo. Agora, quando nós falamos das mudanças normativas, são mudanças comuns que acontecem em todas as famílias. Por exemplo, o nascimento de um filho, a morte de um idoso. Mas, entretanto, porém, portanto, quanto à vida, todas as famílias, elas respondem de formas diferentes, tanto as questões normativas quanto as questões não normativas. Por um exemplo, você vai conversar com um jovem e aí, aparentemente, ele é saudável psiquicamente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, enfim. Mas você vai conversar com ele e você vai perceber o quê? Bom, ele tem um irmão. Como é que foi o nascimento desse irmão para ele? O que isso tocou na vida dele? Porque são questões, são situações em que a família precisa se reestruturar. São questões que a família precisa responder se adaptando a uma nova realidade. Mas lembra da outra aula que eu falava que as famílias, elas são uma estrutura e dentro dessa estrutura possuem as subestruturas? Pois bem, cada ser humano dentro da família responde de uma forma. Agora, bom, eu tenho uma pessoa, quando os filhos são pequenos, a família deve contar com equipamentos sociais. Por exemplo, berçários, creches, com redes sociais de apoio de cuidado da criança. Por exemplo, avós, vizinhos, amigos. Porque são questões normativas, mas que precisam de ajudas extras familiares. E se isso não acontece, sobrecarregam, por exemplo, o pai e a mãe, que porventura são de primeira viagem. E se acontece um sobrecarrego de função, começam as desestruturações emocionais e psicológicas. E, consequentemente, começam as discussões. Olha que interessante.
Quando a família não conta com qualquer suporte na criação dos filhos, as pressões sobre os genitores se intensificam, foi o que eu acabei de dizer, tornando-se fontes de conflitos que podem comprometer os afetos e levar à fragilização de vínculos familiares. Então, se eu não tenho, lembra quando eu falava lá da primeira aula, quando eu falei sobre família, da questão das ilhas, eu não preciso do outro, eu dou meu jeito, eu vou me sobrecarregando e os conflitos familiares vão começando a emergir. Emergindo, começam as desestruturações, e isso vai pegar inclusive no desenvolvimento da criança, né? E Freud vai falar sobre isso muito claramente na sua primeira infância ali, na segunda infância ali, na terceira infância também, como essas questões dos papéis familiares, dos papéis dos heróis, dos papéis, como isso influi no dinamismo do desenvolvimento da criança. Né? Agora, a entrada dos filhos na escola também se mostra as questões de particularidades. Por um exemplo, se a escola é longe, se eu não tenho material, e se meus pais não estudaram muito, talvez não sabem a importância disso. Tudo isso, e você vai perceber que, se você que trabalha numa instituição que abraça essa realidade específica das vulnerabilidades juvenis, do encarceramento juvenil, da internação juvenil, vai perceber que quase nenhum deles terminou a escola, sequer o ensino médio. Parou no ensino fundamental. Por quê? Primeiro, porque precisou responder à sua realidade social. Segundo, porque a sua família também não lidava muito bem com essas coisas. Terceiro, porque ele precisava abraçar a sua família, talvez ser o promotor financeiro da família, né? E porque precisava responder à sua realidade pessoal. Bom, os outros da minha idade já estão trabalhando, já estão realizando certas tarefas, e nem sempre são tarefas ligadas às questões sociais corretas, né? Mas eu preciso também responder, porque senão eu saio dessa minha realidade construtiva de grupo, né? Bom, enquanto o meu amigo está na boca, eu estou lá estudando. Bom, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu não tenho a estrutura, lembra como é importante, como foi importante eu falar várias vezes nas aulas passadas sobre a questão do dogmatismo, da negatividade do equilíbrio, como isso é importante. Se ele não passa bem a experiência do equilíbrio, a experiência do negativismo, se ele não passa bem por isso, não chegará ao equilíbrio, porque certamente ele não teve o seu dogmatismo bem controlado, ele não teve o seu dogmatismo bem assentado. Justamente porque eu estou falando de família, e a família é que é responsável pelo desenvolvimento do seu indivíduo. Porque a família, ela vai acompanhando também o percurso. Durante o meu percurso vital, a família vai adquirindo novas formas de se entender. Agora, se cada membro da família é individualista, olha para si, vou contar um caso para vocês vão entender muito bem. Certa vez eu fui numa semana missionária com os salesianos e uma criancinha no oratório falou assim: tio, presta atenção, tio, eu não aguento mais minha casa, todo mundo pensa em si, só eu que penso em mim. Olha aí, menino tão individualista quanto. Eu dei risada na hora, achei engraçado, porque todo mundo da família pensava em si mesmo. E ele veio reclamar porque ninguém pensava nele e ele também não pensava em ninguém, pensava só nele. Se a gente vive dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, em questões de bolhas, cada um puxa a corda para um lado e a família se arrebenta. Se eu tenho uma corda, eu puxo essa corda para um lado, puxo para o outro, puxo para o outro, primeiro que as forças elas vão ser desnecessárias, não é? E depois a corda se fragiliza e ela se acaba. Assim acontece com os laços familiares, né? Os agravos aos direitos de crianças e adolescentes no contexto das escolas, como os casos de bullying, de preconceitos e outras violências que acontecem no contexto escolar, também são questões a serem consideradas. Se nós pegamos
Esses casos que estão tão sérios de bullying, de preconceito racial, isso a gente está falando tanto e percebendo nas mídias, não é? Tudo isso se tornam marcos no desenvolvimento do adolescente, no desenvolvimento da criança. E ele vai responder isso de uma forma ou de outra na sua fase adulta. E às vezes nem precisa chegar à fase adulta, responde ali, diretivamente na fase da juventude. E nem sempre da forma assertiva, sem necessariamente entrar para os lados, por exemplo, dos atos infracionais. Se eu já não tenho a minha base estrutural alicerçada na positividade, eu vou cair nas desestruturações e, consequentemente, quem sabe, nos atos infracionais. Agora, quando os filhos eles se tornam adolescentes, período que costuma coincidir com a meia-idade dos pais, as famílias elas vão assumindo as novas demandas e os novos problemas eles começam a surgir, né? Que também levam ao desenvolvimento familiar. A fase do adolescente, que necessariamente são as fases de questionamentos, são as fases de busca de respostas, vai fazer a família estremecer as bases. Vai fazer a família realizar um processo de acompanhamento ou não. E aí é que está o negócio. A maior liberdade requerida pelos filhos, a necessidade de se diferenciar dos pais, de adquirir autonomia, o viver à rua, não é? Achar que pode tudo, a fase do poder tudo, né? E a vida pública podem se converter em fontes de problemas, especialmente quando a tais eventos se associam o uso abusivo de álcool e o consumo de drogas, por um exemplo. Bom, quando a minha família ela não consegue me acompanhar, eu entro no processo de querer ser autônomo, porque é próprio da experiência da juventude, próprio da experiência da adolescência. Eu sou da rua, eu sou do mundo e eu tenho a capacidade para isso, mas eu tenho a capacidade, mas eu não tenho a estrutura. E aí eu vou de cabeça em realidades grupais que podem me dar sentido de poder, que podem me dar sentido de autonomia, que podem me dar sentido, inclusive, de não querer mais depender dos meus pais e da minha própria família. Aquela rejeição primeira imediata que já havíamos falado anteriormente, não é? E aí eu desencadeio nos processos de dependência química, por exemplo, de drogas e de álcool, eu vou desembocar numa desestruturação familiar, numa desestruturação pessoal juvenil, que com certeza cairá onde? Nos processos desiguais de atos infracionais. Né? Agora, assim também ocorre quando os filhos ingressam no trabalho ou saem da casa dos pais. Estes momentos podem ser vividos por esses últimos, por um lado, como fonte de vazio existencial. Bom, eu saio da minha casa para realizar uma nova experiência. Se na minha casa eu tinha várias pessoas a todos os momentos, pai, mãe, irmãos, primos, tios, saio de casa para um trabalho, mudo de cidade, vou fazer uma faculdade fora, e eu me deparo numa casa sozinho, eu preciso lidar com esse vazio existencial, eu comigo mesmo. Se eu não tenho a capacidade de me suportar, se eu não consigo... Isso acontece muito com a questão do adolescente universitário, né? Não só com a questão do trabalho. Mas se eu não consigo lidar comigo mesmo, basicamente eu não realizo a experiência do amor próprio, mas dando uma experiência individualista. Mas eu amo a minha individualidade, se eu não sei lidar com isso, eu entro no vazio existencial e aí eu caio, por exemplo, numa depressão. E aí, se eu não caio numa depressão, eu entro, por exemplo, no álcool, no chocolate. Eu vou buscando fugas. Eu vou buscando subterfúgios de fugas, ou eu vou escrever livro, ou eu vou fazer tantas coisas que não são de minha reta intenção, mas porque eu estou querendo buscar algo para suprir necessidades antes inexistentes. E aí nós vamos, que são questões o quê? De dificuldades financeiras, ambientes catalisadores, não é? Que os filhos mais velhos trabalhem ou cuidem dos mais novos, para os pais trabalharem. Bom, eu preciso cuidar do meu irmão,
eu preciso cuidar do meu filho para outro trabalhar. Como é que eu vou lidar com isso? Será que eu consigo lidar com essa nova normativa? Será que eu consigo lidar com essa nova adaptação? Percebam como as famílias elas vão nos acompanhando nesses contextos? Como a cada escolha minha, a minha família vem por trás, ou cada escolha da família eu vou por trás? Assim acontece com as questões da vulnerabilidade. Bom, se meu pai e minha mãe não trabalham, se meu pai e minha mãe perdem o emprego, ou se minha mãe e meu pai não estão nem aí para a vida, as famílias vão assumindo papéis que se encaixam para que haja vitalidade. Nem que eu precise roubar para conseguir o sustento. Como eu disse, ninguém nasce bandido. As necessidades elas vão surgindo. E eu preciso ir respondendo a essas necessidades. E nem estou querendo dizer que todo jovem que infraciona, que nem todo jovem que comete um ato infracional, ele é santo e que aconteceu, porque não tem comida. Às vezes não é isso. Eu não estou generalizando. Mas estou dizendo que o ambiente e o fluxo familiar influem na realidade também de escolha dos indivíduos. Agora, nós vamos entrar aqui. Por outro lado, essas ocasiões também podem ser vividas pelos pais como um momento de conquista de maior autonomia e liberdade no ciclo de desenvolvimento familiar. Para os pais que podem usufruir da tranquilidade da meia-idade em novos projetos e alternativas de vida. Então, da mesma forma que pode ser bom ou ruim para os filhos que saem de casa, também pode ser bom ou ruim para os pais que ficam. Porque precisam se readaptar às novas estruturas, que precisam se readaptar a esses novos contextos. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aula.